ela tem que bater de acordo com a palavra de Deus. Uma profecia que não bate com a palavra de Deus não é uma profecia vinda de Deus. Deus não vai profetizar algo para mim que vá contra a palavra dele. Porque se Deus precisasse fazer isso, ele não precisaria ter feito a Bíblia para nós entendermos a Bíblia. Não precisaria. Ele só usaria profeta. Ele deixaria só profeta na terra para profetizar, e ele não usaria a palavra dele para nada. Se Deus deixou um manual e um mapa para nós, é para nós seguirmos esse manual e um mapa. Geralmente a maioria das empresas que existe na terra, as empresas têm um manual para os funcionários de como funciona a empresa, como que é feito, a forma que a pessoa tem que trabalhar, e você tem que seguir aquele manual, tem que seguir aquelas instruções. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Deus deixou para nós instruções para nós seguirmos. Deus deixou para nós a palavra para ser seguida. E Deus não vai mudar a palavra dele por causa de mim, nunca. Deus não vai mudar a Bíblia Sagrada por causa de você, nunca. O que está escrito nessa Bíblia é o que nós temos que seguir. Isso aqui é uma regra do reino dos céus estabelecida para nós. Se está escrito aqui que você não pode adulterar, você não pode adulterar. E se você adulterar, você vai para o inferno. Você está fora do manual de Deus. Está fora do manual. São as regras do reino. Então existem as regras do reino a ser seguidas. A profecia que eu ouvi ontem dizia assim: eu estou separando vocês de todo mundo, estou afastando vocês de todo mundo. Espera aí, mas a Bíblia diz lá no capítulo 14 de 1 Coríntios que a igreja é uma igreja unida. Como que Deus separa nós de todo mundo? Como que Deus vai me separar de vocês? Se a igreja de Cristo é uma igreja unida e é regra bíblica. Jesus olhou para os discípulos e falou: o mundo vai conhecer vocês através do amor de vocês. O mundo vai conhecer vocês através da unidade de vocês. Foi o que Jesus disse para a igreja primitiva. E como que eu vou andar separado de todo mundo? Eu não sou melhor do que vocês. Deus não precisa de mim separado. Deus quer a igreja dele unida. Abre lá 1 Coríntios 14. A igreja, ela é um corpo, e o corpo de Cristo anda unido. Capítulo 14, versículo 26. 26, espera aí. Eu acho que é isso mesmo, abre aí. Capítulo 12, irmãos, perdão, versículo 12 também. Quem achou, diga amém. Porque aqui, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. O corpo não é só um membro, é muitos membros, mas unido em um só corpo. Aí dentro do seu corpo tem coração, tem rim, tem fígado. Aí dentro do seu corpo tem vários membros que fazem esse corpo funcionar, mas eles estão unidos em um só corpo, não é assim? Tira aí o rim para ver, tira os dois, tira o fígado daí de dentro, arranca daí de dentro o coração, que eu quero ver se esse corpo funciona. A Bíblia diz que o corpo tem que estar unido. Versículo 15: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles
se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Há muitos membros, mas é um corpo só. Essa igreja é um corpo só. Tem muitos membros, mas nós somos um só corpo. Agora, como que Deus vai dividir esse corpo? Rapaz, se um cabra desse entregar uma profecia dessa para mim, eu soco o dedo no nariz dele e falo: vai tomar vergonha na cara, profeta, bandido, ladrão, canalha, covarde. Eu acabo com a raça dele se falar um trem desse para mim. Aonde que eu vou ouvir uma profecia que vai contra a Bíblia? O sangue de Jesus tem poder. Eu estou reparando que essas pessoas sumiu de uns dias para cá. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sumiu por causa de uma profetada. As pessoas acreditam em tudo que ouvem. Eu nunca vou contra a Bíblia. É por isso que eu como Bíblia, leio Bíblia, eu vivo na Bíblia. E ai do caboclo que me entregar uma profecia fora da Bíblia. Eu boto ele no canto dele na mesma hora. Isso é para destruir a vida de pessoas. E essas pessoas estavam fracas, se fortaleceram depois que nos conheceram e se uniu conosco. A unidade, a Bíblia diz que traz a força ao corpo. Se o corpo estiver desunido, ele fica doente, ele morre, ele padece. Quando nós estamos unidos, nós criamos força para vencer. Por isso que eu convoco a igreja para orar junto, para viver junto, que é para nós estar sempre fortalecidos. Como que nós vamos desunir e andar divididos se o corpo é um só? Olha o versículo 27 que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Somos o corpo de Jesus e somos os membros em particular de Jesus. Tome cuidado com a profecia que você ouve por aí. Eu, se ouvir no culto e Deus falar para mim: entrega a profecia, eu entrego. Se ele falar: não entrega, meu filho, eu calo a boca e vou embora do mesmo jeito. Porque eu não nasci para profetizar mentira para ninguém. Eu nasci para falar o que Deus manda de verdade. E a maior profecia eu prego todo culto, que é a Bíblia Sagrada. Isso aqui é a maior profecia. Isso aqui é a maior profecia. A Bíblia é do céu, profecia não. Eu já levei tanta profetada, meu filho, mas eu sei analisar tudo que eu ouço. Tudo tem que ser analisado segundo a Bíblia Sagrada. Nós não podemos ouvir qualquer coisa por aí, pôr no coração e fazer besteira. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Essa é a maior profecia. A profecia, ela muda a nossa história. Ela não nos derrota, ela não nos destrói, ela não rouba as bênçãos de Deus, ela não arranca de nós a confiança de andar com Deus. Não. A profecia levanta em nós o desejo de vencer, de superar, de andar com Deus. Toda profecia que é para desânimo é Satanás que está enviando, não é Deus. Deus não manda profecia de derrota. Deus manda profecias que levante a alma. A Bíblia diz que a profecia, que existem 3 tipos de profecia: a profecia da carne, a profecia do diabo e a profecia de Deus. 3 tipos de profecias são manifestas na Bíblia. A profecia de Deus, ela tem 3 objetivos também: exortar, consolar e levantar, abençoar, fazer caminhar, levantar você para vencer. Existem 3 tipos de profecias de Deus na Bíblia. E Deus nos consola, Ele exorta e Ele nos edifica para crescer, para vencer, para superar. Tudo que vem e não consola, não exorta e não edifica, não é de Deus. A Bíblia diz que tem 3 efeitos a profecia de Deus. Se ela não te exortar, não te consolar, e se ela não trazer discernimento para você vencer, não é de Deus. Se ela for contra a Bíblia, não é de Deus. A Bíblia será sempre a maior profecia. Pastor, o senhor está dizendo para nós não crer em profeta? Não. Eu estou mandando você comer Bíblia, para você nunca cair nas mãos dos canalhas. Eu estou mandando você comer Bíblia, para quando você ouvir uma profecia, você saber se é Deus que está falando ou se é o homem, ou se é o diabo, para você ter discernimento de Deus. Eu sou um homem que tem discernimento. Eu ouço, eu analiso toda a situação e eu falo: isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus não nos manda andar dividido. Inclusive falou que estava dividindo até da família. Muito bom isso.
Família dividida. Não quero nem saber daqui para frente do meu pai e da minha mãe, se a Bíblia diz que eu tenho que honrar eles. Daqui para frente eu não quero nem saber de pai, mãe e irmão, não quero nem saber. Porque Deus falou para mim por profecia, usou profeta e falou que Deus está me separando da minha família, que é para me afastar da família. Ei, fala aí Efésios capítulo 6, por favor. Meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder. Eu não ia dar aula essa manhã, eu ia dar honra ao Anderson, mas eu falei, eu tenho que falar sobre profecia. Capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver muito tempo? Honra pai e mãe. Você quer ir bem em tudo na sua vida? Honra pai e mãe. Efésios capítulo 6, versículo 2. Como que Deus vai afastar eu do meu pai e da minha mãe para me desonrar eles? Se a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe? Rapaz, eu queria pegar um profeta desse. Eu cato ele pelo colarinho assim, ó, e falo, você vai tomar vergonha, rapaz. Eu cato, vocês não me conhecem não. Se eu tiver com a Bíblia na mão, ainda dou uma bibliada na cabeça, um pedaço da Bíblia nele, para ele aprender. O sangue de Jesus tem poder. Como que Deus vai me separar de família se eu tenho que honrar pai e mãe para me viver bastante na terra e para mim ser próspero em tudo? A Bíblia diz que quem honra pai e mãe vá para que tudo vá bem, tudo vai bem na sua vida. E eu vou dividir da minha família para mim ser um derrotado na terra e ainda ir para os quintos dos infernos? Jamais. Para mim ainda morrer cedo, ainda derrotado e sem Deus? Jamais. A Bíblia diz que eu tenho que estar unido com a minha família. Que profeta sou eu virar as costas para a minha família? Deus me mandou virar as costas para você, papai e mamãe. Já pensou? Você acha que Deus quer um negócio desse? O sangue de Jesus tem poder. Que o sangue de Jesus nos cubra, para que o diabo nunca tenha essa ousadia de mentir para nós. Mas sabe por que o diabo consegue mentir para essas pessoas? Porque só anda movido a profecia. Eu não quero nem saber se Deus vai falar comigo, se não vai. Ei, eu tenho obrigação de andar na Bíblia, jejuar, orar, pregar o Evangelho. Isso é a obrigação que Deus me deu. Eu não preciso ouvir profecia para pregar o Evangelho e para fazer a vontade de Deus. Isso é uma ordenança dos céus. Tem crente que só se move por profecia. Ah, Deus não está falando mais comigo, eu estou desanimado, até que na igreja. Ei, Deus fala pela Bíblia, rapaz. Deus fala pela palavra, Deus fala por louvor, Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus fala do jeito que Ele quiser. Não precisa só profeta profetizar para mim. Eu tenho que saber a minha obrigação de andar com Deus, a minha obrigação de viver para Deus. Eu já cheguei a ficar 3 anos sem ouvir uma palavra de profecia, e eu estava pouco me lixando. Eu estava orando do mesmo jeito, jejuando do mesmo jeito, lendo Bíblia do mesmo jeito, não estava nem aí. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não preciso ficar ouvindo profecia todo dia para mim ir para o reino, não. Eu preciso ouvir Bíblia todo dia, isso eu preciso. Porque a Bíblia é o maior combustível que existe para mim poder caminhar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E eu tenho que andar é pela palavra de Deus e não pela vontade dos homens, e muito menos simplesmente por profecia. Abra aí capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aleluia. Quando eu estou indignado, a unção vem dobrada. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É aqui que a fé aumenta, é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé. Quanto mais você lê Bíblia, mais fé você vai ter. Quanto mais você meditar na palavra, mais fé você vai ter. Quanto mais você vir nos cultos e ouvir a palavra, mais fé você vai ter. É aqui que Deus aumenta a tua fé. Por isso que tem que vir para a igreja, tem que vir para a casa de Deus. Deus nos dá mensagens ungidas, é para aumentar a fé da igreja. Aí não vem para o culto depois, ah pastor, estou fraco na fé. Vai morrer na fé, não vem para a igreja, não ouve a palavra, não
unção que cai nesse lugar, não recebe a palavra que nos alimenta aqui. Deus nos alimenta com palavra e com poder neste lugar, mas nós estamos preferindo ouvir profetada do que a Bíblia. Eu fico indignado com isso. Como que as pessoas podem ser tão fracas assim? Eu nunca enfraqueci diante de nada, muito menos diante do inferno e dos homens. Eu nunca deixei de ouvir Deus para ouvir lorota, nunca. Meu filho, se tinha uma coisa que ocorria quando eu estava iniciando no ministério, era de roda de profecia. Nunca entrei nesse negócio. Quando eu chegava num lugar que eu via aquela roda, e tome profecia para cá, e tome profecia para lá, eu já me afastava. Eu falava, esse trem não é de Deus. Esse trem não é de Deus. Por que Deus vai sair entregando profecia para todo mundo que está aqui? É só para o cara falar, eu sou profeta, eu sou pãozão. Ontem veio uma mulher aqui na igreja pedir oração. Ela nos conheceu pelo site. Eu orei pela mãe de uma amiga dela e essa mulher foi curada. E aí essa mulher falou para ela, tem um site do pastor Elton e tal, e ela está passando uma luta. Ela entrou no site, conheceu o ministério, viu o que está acontecendo nesse lugar e veio aqui ontem pedir oração. Eu vi que ela saiu daqui, não foi tudo que ela esperava, você está entendendo? Porque ela queria ouvir uma profecia. Se eu fosse um canalha covarde, para poder prender essa pessoa aqui na igreja para ficar conosco, eu tinha profetizado meio mundo para ela. Ei, se eu mentir para os homens, eu estou mentindo para Deus. E para Deus ninguém mente e sai impune. Ele matou Ananias e Safira por causa da mentira. O Espírito Santo matou Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos por causa de mentira. Eu não menti para ninguém, rapaz. Eu orei e falei tudo que estava acontecendo na vida dela. Eu falei, você está sofrendo na vida amorosa, você está sofrendo porque você perdeu alguém. Fui falando tudo, o Espírito Santo foi me dando, mas ela precisava de uma profecia. Eu orei e falei tudo que ela estava passando. Eu falei, eu não quero nem saber, o que tinha para entregar está aí, minha filha. Quem embora desanimado vai, o sangue de Cristo tem poder. Eu que não vou mentir para ser ninguém. Aí depois a Kate conversou com ela e fora, veio me contar. O marido separou dela, foi embora, Deus me mostrou. Eu falei, Senhor, toca no sentimento dela, porque ela está com sentimentos abalados. Essa mulher perdeu alguém que foi embora. Fui falando tudo na oração, mas para eles não está bom. Eles querem ouvir uma profecia de que a pessoa vai voltar amanhã. Sangue de Cristo, não entrego nunca. Deus não me mandou. Por que eu vou abrir a boca e falar, Deus está trabalhando? Não vou. Deus só falou para mim, fala para ela que eu estou trabalhando. Pronto, acabou. Vai trabalhar para lá também junto com Deus. Você está entendendo? Eu não preciso disso para ser profeta. Eu preciso ser verdadeiro. Profeta de mentira está assim, profetizando palhaçada para todo mundo. Eu não quero ser mais um. Ou eu vou para o céu, meu filho, ou eu vou para o céu. Não tem outro objetivo para mim. Eu que não vou descer lá para baixo por causa de mentiras. Sangue de Jesus. Nós temos que andar pela palavra. Se Deus quiser usar profeta, que use. Mas uma coisa eu quero que vocês saibam: peça discernimento para Deus. Fala, Senhor, me dá um espírito de discernimento, para quando eu ouvir uma profecia eu saber se é o Senhor ou se não é. Me dá discernimento, para quando, Senhor, alguém vir profetizar para mim, eu saber se é o Senhor ou se é o diabo, ou se é a carne. Vocês têm que pedir discernimento para Deus. Eu estava pregando um dia em Rondonópolis, de repente levantou lá do canto e veio, o cantaraia de lá para cá. Falei, lá vem. Quando veio, Deus falou para mim, isso aí não é eu não. Rapaz, quando ele foi chegando perto do altar, eu falei assim, obreiro, pode mandar descer daí para baixo, não deixa subir aqui não, que isso aí não é Deus não. Ficou sem graça, acabou a língua estranha na hora. Eu falei, acabou a língua estranha. Você está entendendo? Eu tenho discernimento, eu sei quando é Deus que fala comigo. Um dia eu fui numa igreja, junto com um pastor, me convidou, vamos lá, me insistiu, eu falei, não, vamos. Eu estou lá na igreja, de repente levantou um profeta, mas não chegou perto de mim, não me pôs a mão em mim, chegou de longe e falou assim, meu servo, por que você está desanimado? Eu nunca desanimei. Eu desde quando conheci Jesus, até hoje eu nunca desanimei. O fogo que queima aqui dentro ainda é o fogo do primeiro amor. Eu nunca esmoreci diante de Deus em batalha nenhuma. Eu falei, isso aí é o capeta, só pode. Eu falei, é o diabo, não é possível um negócio desse não. Eu te digo, te conserta, meu servo. Eu falei, cala a boca, Satanás. Eu falei bem assim.
mulher até tremeu na base. Quando ela ouviu a voz do profeta de verdade, ela tremeu. Tremeu e falou assim: irmã, toma vergonha, vai tragar profecia para outro. Todo mundo ficou olhando. Falei: vem que negócio que eu estou desanimado, rapaz, você está doido? Eu estou pensando em capeta todo dia, eu estou desanimado. Eu estou mais que alegre na presença de Deus. Eu posso passar a luta que for, permaneço feliz, alegre, porque a alegria que está em mim não é momentânea. Eu tenho um espírito de alegria dentro de mim. O Espírito Santo é o espírito de alegria. Eu não ando, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, outro dia eu estou bem, outro dia eu estou morto. Pelo amor de Deus, rapaz, eu posso estar cansado, mas eu estou firme no propósito do avivamento. Eu não escureço por nada, eu oro por um avivamento dia e noite. E é isso que tem que estar em você, que você tem que entender. Que você não pode se mover pela boca dos outros. Se é Maria, vai com as outras. Se é piolho para andar na cabeça dos outros, você tem que andar pela cabeça da igreja, que é Cristo. E Cristo é a palavra. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Ele é o nosso mentor maior. Ande pelo mentor maior, que você não vai andar por aí. Um dia estou bom, outro dia estou desviado. Outro dia estou bom, outro dia estou desviado. Para com esse negócio, rapaz. Tenha propósito com Deus, anda no propósito de Deus. Peça discernimento para você saber quando é Deus que está falando. Deus não faz nada na nossa vida sem revelar para profetas primeiro. Deus não faz. Eu estive com um profeta há mais ou menos 3 semanas atrás, e ele falou para mim muita coisa que já começou a acontecer aqui. Muita coisa. Então Deus não faz nada sem primeiro revelar para o profeta. Mas os profetas que eu conheço são profetas. Os profetas que Deus usa para falar comigo é profeta. Você sabe por que eu falo que é profeta? Porque eu nunca cheguei na casa do irmão Jessé e não achei ele sentado numa cadeirinha lá fora comendo Bíblia. Nunca. Todas as vezes que eu fui na casa desse homem, eu cheguei lá, ou ele estava orando, ou ele estava lendo Bíblia. Um dos dois. É um homem que passa 21 dias em cima do Monte Santo Antônio em jejum, orando, buscando a Deus. Então eu conheço o profeta que profetiza para mim. E eu sei muito bem a Bíblia Sagrada. Se ele profetizar algo fora da Bíblia, ele está enrolado comigo, porque eu conheço Bíblia. Eu falo na hora: irmão, isso aí que você falou para mim, isso é antibíblico. Na hora. Falo na hora, sem pensar 2 vezes. Eu confio nas profecias porque eu conheço a Bíblia. Agora, se eu ouvir algo que sai da Bíblia, meu filho, o profeta pode se preparar para levar uma esculhambada. Ele pode preparar. Porque eu racho ele na frente de todo mundo. Se eu tiver com o microfone na mão, ele está perdido comigo. Eu falo no microfone. Profetada aqui não, meu filho. Eu falo mesmo. Porque Deus não chamou eu para andar na mentira, chamou eu para andar na verdade. Você tem que ter discernimento de que Deus fala contigo. Abra aí Amós capítulo 3.